Bom, pessoal, eu estou aproveitando alguns slides aqui que eu fiz para um curso de pós-graduação em Belém, para falar um pouquinho de dinâmica de sistemas o mais rápido que eu puder aqui. Então, a dinâmica de sistemas é uma metodologia para estudar e gerenciar sistemas complexos nas mais diferentes áreas. Isso eu já comentei com vocês aquele dia na reunião, e no nosso caso aqui eu pretendo utilizá-la em termos de analisar e pesquisar e divulgar e fazer previsões sobre mobilidade no Distrito Federal. É uma metodologia que foi criada por Jay Forrester na Escola de Administração do MIT, no pós-guerra. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas ela é bastante utilizada, principalmente nos Estados Unidos, né? Então eu saí do MIT e fui numa lanchonete e encontrei essas meninas aqui, até elaborando sistemas aparentemente de uma complexidade maior. Vocês podem ver aqui o número de variáveis que está envolvida nesse modelo que elas estavam desenvolvendo. Também é comum encontrar placas em Boston, principalmente, né, em que se utiliza a dinâmica de sistemas, mais especificamente o System Thinking, né, um diagrama de relações causais, para explicar, por exemplo, por que não se deve alimentar os pássaros na cidade, porque vai provocar danos físicos ao patrimônio, vai prejudicar a qualidade da água, vai gerar problemas de saúde, etc. A dinâmica de sistemas, ela tem duas abordagens bastante importantes. A primeira é o pensamento sistêmico, mais conhecido em inglês como System Thinking, onde que a gente trabalha com diagramas de ciclos causais ou causalidades. Trata-se de um modelo qualitativo em que nós simulamos mentalmente determinada solução para problemas complexos a partir da elaboração de modelos. E a dinâmica de sistemas, propriamente dita, que é quantitativa, que nós trabalhamos com dados para criar cenários futuros e prever algumas possibilidades, algumas consequências de determinadas políticas que podem acontecer dentro de um sistema complexo, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Um conceito fundamental dentro do System Thinking é a questão do feedback, ou seja, como uma variável afeta a outra, ou seja, como uma variável afeta X e essa, por consequência, afeta Y, mas nós podemos ter dezenas, centenas de variáveis para poder explicar, para poder compreender um sistema complexo, e fazemos algum tipo de simulação, seja mental ou seja quantitativa. O conceito de feedback, então, é que nós tenhamos a compreensão do sistema como um todo, porque nós podemos estudar, por exemplo, a influência da variável X sobre a variável Y e depois, separadamente, a influência de Y sobre X, mas só teremos uma compreensão completa do problema, do sistema, se nós analisarmos a influência de todas as variáveis como um todo. Por isso que a gente chama de visão sistêmica, né? E temos dois tipos de feedbacks, né? O feedback aqui também conhecido como retroalimentação, o positivo e o negativo. O positivo implica o seguinte: se uma determinada variável, digamos um recurso qualquer, ele cresce e faz com que outro recurso, por exemplo, cresça, esse relacionamento é positivo. Agora aqui tem um detalhe importante: caso esse recurso aqui diminua e faça com que esse recurso aqui também decresça, esse aqui a gente diria que ele tem um comportamento negativo e faz com que o outro recurso também tenha um comportamento negativo. Então, matematicamente, negativo multiplicado por negativo vai dar também positivo. E no caso do feedback negativo é quando uma variável se comporta
de maneira diversa ao comportamento da primeira. Então, por exemplo, se um recurso X aumenta e faz com que o recurso Y diminua, esse feedback, essa retroalimentação, ela é negativa. E o contrário também. Se um recurso diminui e faz com que outro recurso aumente, observem que o comportamento é inverso. Então, se esse aqui é mais e se esse tem um comportamento negativo, menos vezes mais dá menos. E o inverso também é verdadeiro. Então, vamos fazer um quadrinho, um resumo aqui. Como que a variável x afeta a variável y e se isso é uma retroalimentação, um feedback positivo ou negativo. No caso, nós temos aqui, então, se x aumenta e faz com que y aumente, é positivo. Mas se x decrescer e faz y decrescer, também é negativo. O mesmo raciocínio é aplicado para o feedback negativo, ou seja, se o comportamento entre as variáveis é inverso, não importa em que direção seja, se for mais vezes menos, vai dar menos. Se for menos vezes mais, também vai dar menos. Então, nós teremos um feedback negativo. Mais à frente eu vou mostrar por que isso é importante. Agora, uma coisa fundamental é que um feedback positivo não significa necessariamente que é bom. E um negativo não necessariamente significa que é ruim. Tá? Então, isso trata-se de uma ferramenta para a compreensão de sistemas complexos, não de um julgamento de valor. Por exemplo, se aumento a qualidade de um produto e isso faz com que minhas vendas aumentam, esse feedback aqui é positivo. Porém, o termo que nós utilizamos é tendência. Se a qualidade de um produto aumenta, a tendência é que as vendas aumentem. Por quê? Porque a realidade nem sempre é tão simples. Então, isso aqui não é matemática pura, apesar de envolver alguma matemática. Então, falamos de tendência. Né? Um exemplo, se as mortes em uma determinada população aumentam, pode decrescer essa população. Por outro lado, isso aqui é apenas um exemplo, porque se nós considerarmos taxa de natalidade e mortalidade, se a taxa de natalidade for maior que a de mortalidade, essa população vai aumentar, apesar de mortes ser um relacionamento, uma retroalimentação negativa para a população. Uma coisa importante aqui, eu coloquei esse exemplo, é porque a questão da manipulação da informação. Esse exemplo foi tirado de um livro do professor Sterman, do MIT, e é de um garoto do ensino fundamental nos Estados Unidos, que ele fez uma relação entre venda de sorvetes e taxa de criminalidade. Essa relação, se nós pegarmos dados quantitativos e colocarmos no Excel, nós veremos que essa relação é verdadeira, existe uma correlação. Na verdade, não é verdadeira. Né? Isso aqui eu coloquei como exemplo porque muitos políticos costumam utilizar dessa ideia, ou seja, você omite alguma variável para provar alguma teoria. É claro que isso aqui é um exemplo bem simplificado, e o que nós temos, na verdade, o que acontece nos Estados Unidos é que as duas variáveis caminham mais ou menos juntas no tempo, mas elas são independentes entre si e dependentes de uma única outra variável, que é a temperatura. Se está muito quente, as pessoas vão para a rua e tomam muito sorvete. Ao mesmo tempo, se tem muitas pessoas nas ruas, a criminalidade também aumenta porque tem mais vítimas. E o contrário no inverno. Né? As vendas de sorvete caem porque menos pessoas vão para as ruas, está nevando, etc. Como não tem vítimas, né? Possíveis vítimas, a taxa de criminalidade também tende a cair. Uma outra coisa é a ambiguidade ou dubiedade. Né? Se eu aumento meu preço, meu lucro vai aumentar ou diminuir? No caso aqui, eu precisaria de mais uma variável para poder explicar isso. Se aumentar o preço, a tendência, a princípio, seria que meu lucro aumentasse, principalmente
se eu colocasse uma quarta variável aqui, que seria a demanda, né, que não está presente. Já por outro lado, a tendência de aumentar o preço é que minhas vendas caiam. Né? Se minhas vendas caírem, a tendência é o lucro cair também. Se minhas vendas aumentarem, a tendência é o lucro aumentar. Bom, outro conceito fundamental é o de ciclos. Né? Então, quando nós temos variáveis interligadas que formam um ciclo ou um loop, como é chamado, são criados dois tipos de ciclo. Né? E isso não se restringe a 3 variáveis, como eu coloquei aqui, podem ser dezenas, até centenas, e temos muitos ciclos positivos e negativos em um sistema complexo para que a gente analise. O ciclo é positivo quando todas as relações entre as variáveis são positivas. Então, A faz B crescer, se B crescer, faz C crescer, se C crescer, faz A crescer também. Então, positivo com positivo com positivo vai dar positivo. O ciclo positivo, ele tende à mudança. Ele tende, por exemplo, ao crescimento. No caso aqui do Distrito Federal, por exemplo, se essas variáveis aqui se referem a distância a ser percorrida, a falta de incentivo para o transporte público, etc., nós vamos ter um ciclo de reforço positivo na utilização de veículos por pessoas cada vez maior, que é o que vem acontecendo em relação à mobilidade. Né? E pessoas não utilizando ciclovias, né? Por exemplo. Agora, já o ciclo negativo acontece quando pelo menos uma variável dentro de 3 ou mais, ou 10, ou 20, ou 30, é negativo e as demais são positivas, por uma questão matemática. Né? Mais multiplicado por mais, que multiplica menos, faz com que esse ciclo seja negativo. Isso é um chamado ciclo que tende ao equilíbrio. Então, relembrando, o ciclo positivo, ele tende à mudança, e o ciclo negativo, ele tende a negar a mudança. Então, normalmente o ciclo positivo pode ser de crescimento, né, como a quantidade de veículos circulando no Distrito Federal, ou pode ser, por exemplo, de mudança também, de reforço, como acabar com a poliomielite. Então, o que aconteceu no mundo, se a gente imaginar um gráfico, é um gráfico que tem uma curva decrescente ao longo do tempo, enquanto que o ciclo negativo, ele vai tentar manter a estabilidade e negar a mudança. Agora, ele não é linear, ele não é uma reta, ele é um ciclo que oscila de acordo com as condições e de acordo com o comportamento das variáveis. O que não vai acontecer são mudanças significativas. Podem acontecer pequenas mudanças, mas não vão mudar o comportamento do sistema como um todo. Isso é fundamental para que a gente compreenda o que é uma simulação, seja em termos de pensamento sistêmico, system thinking, ou seja em termos de uma simulação quantitativa. Nós temos que saber quais ciclos que estão dominando aquele sistema. Então, no caso do transporte em Brasília, nós vemos que o transporte por veículos particulares, ele é o ciclo que predomina e que está provocando um crescimento cada vez maior. Enquanto que os ciclos que negam isso, que seria, por exemplo, a utilização de bikes e transportes públicos, ele é um ciclo que vai tentar negar isso daqui. Só que esse aqui está predominando. Então, o que nós temos que reforçar é esse ciclo aqui. Esse ciclo negativo, que não significa que é ruim. Pelo contrário, é muito bom. Entenderam agora porque não tem juízo de valor? É essa a questão. Então, um exemplo simples aqui. Você tem uma população de uma determinada cidade. Se essa população cresce, ela vai promover o desenvolvimento urbano, né? Vão ser construídos novos prédios, novas residências, novas vias, etc. Vão se ampliar as atividades econômicas e isso vai fazer o quê? Vai atrair uma população cada vez maior para essa cidade.
Por outro lado, à medida que a população cresce, cresceria, por exemplo, o número de veículos circulando nessa cidade, que emitiriam mais poluentes, aumentando a poluição do ar e fazendo com que, mais a longo prazo, essa população diminua. Esse símbolo aqui, que são duas retas paralelas, no link ligando as duas variáveis, significa um atraso, né? Em inglês seria um delay, ou seja, demora um certo tempo até as pessoas sentirem esse efeito e tomarem alguma decisão. É o caso de São Paulo. Por exemplo, lá está bem característico, as pessoas estão muito preocupadas com a questão da poluição, que já em Brasília não afeta muito, a gente não vê nenhuma reportagem na mídia sobre isso. Tá? Então, aqui nós temos um ciclo que é de reforço, que está tentando fazer com que aquela cidade, aquele município cresça, aquela região cresça, enquanto que esse aqui, em função da poluição do ar, está fazendo com que as pessoas busquem alternativas de transporte ou que se mudem para bairros que sejam menos poluídos, etc. Esse diagrama aqui, eu não vou explicar ele todo, mas só tem uma ideia principal que eu peguei do Instituto de Tecnologia de Nova Delhi, na Índia, né, que é a ideia de fundos para ônibus, que eu transpus, eu vou mostrar em outro vídeo rapidamente, para uma ideia de fundo para mobilidade, né, que é uma ideia que eu gostaria de discutir com vocês depois. Então, aqui nós temos as várias relações estabelecidas. As várias relações estabelecidas entre as variáveis e os ciclos, né? Então, nós temos dois ciclos de reforço aqui, que faz com que a disponibilidade do transporte seja cada vez maior, que afete a demanda, etc. Outro ciclo de reforço, que seja cada vez maior o número de passageiros e a receita, que com isso aumente o fundo para a compra de ônibus. Mas tem um ciclo de equilíbrio aqui que são as despesas, porque quanto mais ônibus disponíveis, mais despesas de pessoal eu tenho, mais despesas de manutenção, mais despesas com construção de novas vias e uma série de outras despesas aí que vão drenar esse fundo aqui também para compra de ônibus. Ou seja, ele vai negar esse crescimento aqui. Agora, a questão é saber quem é que está dominando, quais são os ciclos mais fortes que vão determinar o comportamento desse sistema. E aqui um exemplo bastante interessante, que foi de 2009, que o PA Consulting Group resolveu fazer um modelo para buscar soluções para a estabilidade e a paz no Afeganistão, e acabaram construindo o que a gente chama modelo espaguete. É um modelo muito interessante, a ideia é muito boa, saiu nos canais de televisão dos Estados Unidos, mas também saiu como uma certa crítica, porque ninguém consegue compreender isso aqui. Para compreender isso aqui, a gente tem que colocar alguma camada superior, a gente precisa contar uma história de uma maneira diferente, através, por exemplo, de um storytelling, né? Ou de mapas georreferenciados, mapas temáticos, uma série de outros recursos que podem ser utilizados para traduzir isso daqui. Em outras palavras, a dinâmica de sistemas é muito interessante, mas ela é base. Ela não se vende por si própria, isso eu estou falando pela minha experiência de anos. Ela é vendida para acadêmicos, isso vende, legal, para estudante, né? Mas para o público em geral, ela não é vendida, ela precisa de ter camadas que escondam toda essa complexidade aqui. Falou? Esse é só um primeiro vídeo teste de experiência.